Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um conteúdo novíssimo para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre estrutura de redação. Mas antes, solta a vinheta. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento e eu quero esclarecer algumas dúvidas para vocês. Alessandra, mas por que você não vai falar de introdução? Gente, volta uns vídeos atrás que você vai ver que eu já falei de introdução. E aí o que acontece? A redação é composta de parágrafos e todos os parágrafos têm nome. Eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E hoje eu vou falar com vocês sobre justamente o desenvolvimento, que na verdade são os desenvolvimentos, porque são dois. O Enem cobra de você 2 desenvolvimentos. Já teve uma época em que o Enem cobrava 3, cobrava 4, mas isso é uma época bem antiga, a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar do desenvolvimento, que são 2. Para começo de conversa, para início de diálogo sobre isso, é necessário a gente falar de período. E o que é período? É justamente o espaçamento entre a inicial maiúscula e o ponto final. E quantos pontos finais você tem que ter? De 3 a 4 pontos finais. Mas o que eu tenho que colocar nesses períodos? O primeiro período é chamado de tópico frasal, que é o resumo do seu desenvolvimento. E a gente sabe que cada parágrafo tem que girar em torno de apenas um assunto. Por exemplo, se você vai falar de negligência governamental, vai falar de omissão do Estado em determinados assuntos, você só pode falar de omissão do Estado até o final. Mas como que isso funciona? Você tem o tópico frasal, que é o resumo do seu parágrafo. Após esse resumo, você tem que colocar um argumento de autoridade. Eu sei o que você vai pensar. Você vai virar para mim e vai falar, Alessandra, eu ouço muitas pessoas falando que o argumento de autoridade não pode entrar depois do tópico frasal. Engano seu. O Enem agora está muito eclético. Ele está aceitando uma estrutura que não seja fixa. Então a gente tem que agradar a banca, não é verdade? E o INEP é a nossa banca. Então o que você vai fazer? Você vai colocar um tópico frasal, você logo após vai colocar um argumento de autoridade. Agora, cuidado, por favor. O argumento de autoridade tem que ser específico para o tema. Como assim, Alessandra? Se o tema é sobre saúde, obviamente, você só pode usar uma argumentação voltada para a saúde. Ah, eu quero usar o Drauzio Varela. Ah, eu quero usar... Eu estou falando do Drauzio, gente, porque o Drauzio é específico na área de saúde, tá? Por isso eu estou citando ele. Ah, eu quero falar de Grey's Anatomy. Eu quero falar de Good Doctor, que são, né, partes essenciais da área de saúde. Eu posso? Deve. E aí, quando a gente fala de área de saúde, a gente está levando em consideração que esse argumento de autoridade tem que ser muito específico. Pois bem, coloquei o argumento de autoridade, logo após esse argumento de autoridade, eu tenho que colocar o quê? O argumento próprio. O argumento próprio é o seu ponto de vista, é o seu olhar, é o que você acha sobre aquele assunto. E ele vem logo após o argumento de autoridade. Lembrando, galera, tem que colocar elemento coesivo. Ah, Alessandro, tem que colocar elemento coesivo toda hora? Não é toda hora, galera. Você tem que colocar o elemento coesivo quando você inicia um período. Lembrando, e uma observação importante, não é mais obrigatório, tá, gente? Ah, mas como assim? O Enem não obriga mais a colocar? Não é que ele não obriga, ele deixa muito à vontade. Por isso que é difícil a gente falar de estrutura pré-pronta, porque a estrutura pré-pronta já tem elemento coesivo já juntinho ali, né? É só você copiar e colar. Pois bem, fez o seu tópico frasal, fez, né, colocou o seu argumento de autoridade e o seu argumento próprio, agora é a hora da frase de fechamento. Essa frase de fechamento é o que a gente comumente chama de uma frase conclusiva. Porque eu não sei se você já viu isso com o professor, o cursinho, ou a escola que você estuda, mas todo parágrafo da redação é um mini parágrafo. Como que é isso? Cada parágrafo funciona com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essa frase de fechamento que você vai colocar é basicamente para você fechar todos os assuntos que você abriu ali. Senão, o seu corretor vai ficar meio perdido, achando que você não sabe finalizar as coisas. E não é bem assim. E o desenvolvimento, ele tem que fluir, ele tem que ter progressão temática. O que é isso? Meus alunos sempre me perguntam, Alessandra, o que é progressão temática? É justamente um período levemente levar até o outro. Ou seja, o primeiro se conecta ao segundo, o segundo ao terceiro e o terceiro ao quarto, sem que você force. Tem que ser uma coisa leve. Por exemplo, uma palavra, um sinônimo que remeta ao período anterior. É claro que vocês vão querer ter uma redação modelo, né? Eu vou deixar para vocês, mas só para os seguidores. Então, se você ainda não é seguidor,
segue a gente, porque eu vou deixar uma estrutura para vocês aqui. Mas tem que digitar eu quero, senão não vou colocar para você não. Então fica a dica, siga-nos nas redes sociais, seja um membro. Eu aguardo vocês.